Então vamos lá. Primeiro passo para você conseguir gerar mais coragem. É aumentar a sua consciência sobre o seu medo. O medo se alimenta do desconhecido. Então, quanto mais você não sabe do que você tem medo, mais esse medo cresce. A gente não sabe exatamente do que a gente tem medo e por isso esse medo vai crescendo e vira um bicho de 7 cabeças. É que nem quando a gente é criança e a gente está no quarto, no escuro, e a gente ouve um barulho, e a gente não sabe, a gente fica imaginando que é um monstro do filme de terror que a gente viu, que é um fantasma que mora embaixo da cama, e que se eu deixar a pontinha do pé para fora da cama, ele vai puxar meu pé. A gente começa a fantasiar. E a gente cresce, fica adulto e continua com essa merdinha, né? Só que a gente não pensa mais no fantasma, a gente fica pensando na demissão, no divórcio, na morte de alguém, na doença que vai vir. A gente começa a viver com esses medos. Existem alguns tipos de medo que a gente tem. Então eu vou falar e vocês vão identificando aí se vocês estão com esse tipo de medo. Primeiro a gente tem o medo de perder. Se eu tomar coragem de fazer essa coisa que eu quero, ou essa coisa que eu tenho tanto medo, é medo de perder o quê? Você ainda não fez essa coisa que você quer tanto fazer? Ou ainda não parou de fazer essa coisa que você tanto quer parar de fazer? Porque você está com medo de perder o quê exatamente? O segundo medo que a gente pode ter é o medo do processo. E não é que um elimina o outro, tá? A gente vai acumulando. É o bingo do medo. E aí, a gente tem medo do processo. O que significa isso? Eu tenho medo de que o processo para eu chegar nesse lugar que eu quero, naquele sonho, naquele objetivo, naquela meta que vai realmente me realizar, aquela coisa que eu quero tanto fazer, ou aquela pessoa com quem eu quero tanto ter aquela conversa, vai ser muito doloroso. Vai ser muito difícil, vai ser muito árduo. E a gente, às vezes, não precisa nem ter esse medo a gente, né? Porque o mundo todo vem e fala pra gente, nossa, mas isso aí é muito difícil, é impossível. Aquela coisa que a gente já sabe, que as pessoas falam quando elas querem incentivar a gente a morrer de medo. Então, o medo do processo é um que a gente tem que ter muito cuidado, porque ele brota de dentro, mas ele vem de fora também. Eu, por exemplo, quando eu quis adotar o meu filho, eu contei para as pessoas, né, que eu ia começar o processo de adoção. Eu estava morando em Nova York, eu quis voltar para o Brasil para poder fazer o processo de adoção aqui. E as pessoas falaram, mas você não tem medo de demorar muito, você vai ficar muitos anos. Nossa, mas é muito sofrido o processo de adoção, é muita burocracia, porque vão investigar a sua vida toda, vira a sua vida do avesso. Imagina se eu vou na onda do medo dos outros, do meu processo. E 5 anos atrás, quando eu comecei a escrever Escolha Sua Vida e comecei a pesquisar o que elas tinham medo, o que segurava elas de seguir o sonho, eu tive uma surpresa. Descobri isso no meu processo também, mas principalmente conversando com outras pessoas, por e-mail e por Skype, e que muita gente se surpreende, mas que faz todo sentido e que muita gente tem, que é o medo do resultado. Tem gente que tem medo que dê errado, mas tem gente também que tem medo que dê certo, por incrível que pareça. E, aliás, se eu lá atrás pensasse que eu dar certo como escritora significava que eu ia ter que falar em público para 300 pessoas, eu ia ter morrido mais de medo ainda. É porque eu nem consegui imaginar esse pedaço. Então, me pouparam desse medo. Mas talvez você tenha medo hoje do sucesso, de dar certo. Tem gente que tem medo. Ah, porque se eu fizer muito dinheiro, ixi, aí todo mundo vai ficar com inveja de mim. Então, às vezes, a gente acha que quer aquela coisa, mas no nosso inconsciente a gente pensa assim, pô, mas e se eu perder esse tanto de coisa, passar por esse processo todo cabeludo, cheio de dificuldade, e nem for aquela coisa toda que eu tô achando? E se eu vou, largo tudo, aí faço aquela outra formação que eu quero, e vou começar e esse negócio de empreender nem for grande coisa, e nem for o que eu gosto, nem for a minha missão. Então você aí, é essa coisa que você quer fazer, o sonho lá, qual é esse medo do resultado? Segundo passo para a gente gerar mais coragem. Expressão. É a gente começar a expressar mais quem a gente é, no que a gente acredita, o que a gente sente, quais são as nossas emoções. Por quê? Porque quanto mais você guarda para si as suas emoções, o que você sente, quem você é, o que você acredita, como é que você começa a viver? Um personagem. Você vive com uma ou várias máscaras. E quando você vive com essas máscaras, isso consome muita energia sua, emocional e mental. Eu arrisco dizer, todos nós aqui, em alguma área da nossa vida, vivemos um personagem.
Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja no seu relacionamento amoroso. No relacionamento amoroso é muito perigoso você viver um personagem, porque não dá pra manter por muito tempo, né? Qual é a pessoa hoje na sua vida, ou a situação na sua vida, com quem você, ou na qual você não está se expressando totalmente, não está expressando totalmente a sua verdade, quem você é, o que você está sentindo, as suas emoções, as coisas em que você acredita. Às vezes pode ser uma pessoa bem importante na sua vida e você não está sendo você. Onde é que na sua vida você não está sendo você? Quando você não é você, você vive com medo de ser desmascarado. E isso não é um medo consciente, né, gente? A gente não passa o dia inteiro assim, ai meu Deus, agora eu tenho que agir assim, eu falar assado para não ser desmascarado. Mas é uma coisa que fica lá no fundo o tempo todo assustando a gente. E o terceiro passo? O terceiro passo é você consistentemente criar desafios para você mesmo e entrar em ação. Então, criar os desafios, a palavra-chave é consistentemente, tá? E entrar em ação. Não é um desafio. Ah, a Paula já criou esse desafio que 5 dias eu tenho que falar com alguém, então esse é o meu desafio. Não, consistentemente. Criou esse, quando você vencer esse, você já cria o próximo. Por quê? Quanto mais você se coloca alguns desafios e entra em ação, mais você vai trabalhando a sua coragem.